Olá, meus amados, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Queremos meditar na palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Leremos dos versículos 1 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não usamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença estamos. Queremos Te agradecer por todas as bênçãos derramadas, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E rogamos, ó Pai, que venhas falar conosco neste momento, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Paulo, neste 10º capítulo da segunda carta aos Coríntios, ele defende a sua autoridade apostólica. Por que Paulo está defendendo enfaticamente a sua autoridade apostólica? Nós conhecemos, talvez sejam as cartas mais lidas do Novo Testamento, 1ª e 2ª aos Coríntios, e a gente conhece a primeira carta aos Coríntios, quando Paulo ele doutrina aquela igreja, ele coloca a casa em ordem, aquela igreja problemática, aquela igreja jactanciosa, orgulhosa, porém aquela igreja que, na verdade, o diagnóstico preciso que Paulo dá àquela igreja é que ela, na verdade, era uma igreja ainda formada por crentes carnais e imaturos. E Paulo trata de vários assuntos ali, disciplina, quando se faz necessário, fala duramente também como se fez necessário, e agora numa segunda carta, né? Paulo ele tem um tom mais brando, ele deseja, é claro, agora que aquela primeira carta tenha surtido o devido efeito, né? Mas Paulo sabe, através de Tito, que outros problemas têm surgido ali naquela igreja em Corinto, outros problemas que precisam serem tratados de forma imediata, né? Na percepção de um grande líder, de um grande pastor, na percepção de um apóstolo, ele sabia que esses problemas nas igrejas eles devem ser cortados pela raiz, eles devem ser tratados de forma imediata,
para não se tornarem uma bola de neve e trazer danos mais graves à obra do Senhor. Pois bem, havia ali um grupo de pessoas novas e o problema agora era outro. O problema agora era uma tentativa de desprezar ou menosprezar o apostolado de Paulo, ou a autoridade, não só de Paulo, como de outros apóstolos e lideranças, e assim tentar denegrir a imagem daquelas lideranças para não se submeterem à autoridade que estava sobre eles. E aí nós vamos ver o primeiro versículo do capítulo 10, ele diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. O tom de Paulo até então é de brandura, né? E ele roga, ele faz aqui um apelo e ele faz menção da mansidão e benignidade que há em Cristo, que são inerentes às pessoas que de fato têm Cristo, né? É claro que Paulo espera encontrar isso também no coração e na vida do público ao qual ele escrevia, né? E nós vamos ver aqui no texto, né? Nós já falamos assim de uma forma rápida, um pequeno panorama, mas nós vamos adentrar realmente nos problemas que tiveram que ser tratados por Paulo, e nós vamos ver aqui já no versículo de número 2, versículos de número 2 e 3, né, que eles subestimavam a Paulo. Como já falei anteriormente, além de outros apóstolos, né, daqueles que trabalharam com Paulo ali e que tinham a primazia, exerciam a autoridade, uma autoridade não usurpada, mas uma autoridade real, legal, concedida por Deus aos apóstolos, né? Aqueles que cumpriam o seu mandato, né? de pregar o evangelho, plantavam igrejas e administravam essas igrejas e admoestavam o povo de Deus através das cartas, né? Eles confundiam a temperança de Paulo com falta de espiritualidade. Vejam os versículos de número 2 e 3. Diz assim: Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eles achavam que a temperança de Paulo, a forma espiritual e a forma centrada de Paulo de tratar as coisas, de proceder, talvez fosse um sinal de falta de espiritualidade. E Paulo diz claramente: embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E vem os versículos de número 4 e 5, nós vamos tratar desses versículos posteriormente, já visto que ele é a resposta mais incisiva, a resposta mais precisa de Paulo a essa situação, mas só para ler aqui na continuação do texto, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Então esses versículos são fortes e nós iremos logo mais, eu estou deixando na verdade para o final, porque esta é a resposta de Paulo para essa problemática que surge mais uma vez na igreja aos Coríntios. Versículo 6, nós vamos ver, versículo 7, mais precisamente, nós vamos ver que eles também se achavam mais crentes que o apóstolo Paulo. Vejam só,
E isso é algo natural, é peculiar, quando um indivíduo ou um grupo, incitados, em última instância, certamente pelo inimigo, quando eles se levantam contra as autoridades, quando eles querem resistir à autoridade espiritual, à autoridade constituída por Deus sobre a igreja. Eles têm essa tendência de repente começar a achar que o líder não é tão espiritual assim. E eles têm essa tendência de repente também começarem a se acharem mais crentes que o próprio pastor, mais crentes que o próprio líder. No versículo 7, Paulo dá uma resposta a isso quando ele diz assim: observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Talvez aquelas pessoas, incitados por aqueles falsos apóstolos que ali estavam chegando sorrateiramente, elas já estavam olhando para os seus pastores legítimos e achando: meu pastor não é tão espiritual como eu pensava. E isso, meus amados irmãos, não como é que eu diria? Nós não podemos achar que este problema era um problema apenas daquela época e daquela igreja, porque certamente nós encontramos esse problema nos dias de hoje e na igreja de hoje também. Hoje, principalmente, os falsos profetas, falsos apóstolos têm se proliferado de forma assustadora. As seitas, heresias, ensinamentos contrários à palavra de Deus têm se proliferado de forma assustadora e não é de se admirar. Os crentes, os membros das igrejas, incitados também por darem ouvidos a essa falsa pregação, esses falsos apóstolos, certamente já têm também, se não de forma ativa, mas de forma passiva ou talvez dentro de si, do seu coração, na sua própria mente, pensado que o meu pastor não é tão espiritual como aquele outro lá. O meu pastor não demonstra tanto poder. O meu pastor não tem toda aquela, na verdade, um jogo de cintura. Nós sabemos que uma desenvoltura no altar, que na verdade está mais em algumas igrejas para um palco, um teatro ou algo assim parecido, do que propriamente para um lugar de pregação da palavra genuína de Deus. E às vezes as pessoas questionam também seus pastores, questionam que a postura dos seus pastores, a forma de se vestir, a forma de falar, enfim. Os homens são tendenciosos, nós somos tendenciosos a ter esse pré-julgamento em relação às nossas lideranças. E a estar observando novas lideranças que têm surgido e achando que esses são mais espirituais, porque se portam de uma forma mais convincente. Mas esse não é o critério pelo qual nós devemos julgar. O apóstolo Paulo dá uma resposta aqui incisiva e uma resposta precisa. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Uma outra coisa que nós vamos ver aí, meus amados irmãos, nós já vimos aí dois problemas. Primeiro, eles subestimando a Paulo, o seu apostolado, eles também se achando mais crentes, ou mais espirituais do que o apóstolo. Nós vamos ver também eles menosprezando a presença de Paulo. Eles não achavam a sua presença compatível com as suas cartas. Nós vamos encontrar isso no versículo de número 10, quando ele diz assim, olha: as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a palavra desprezível. Veja a que ponto chegou, os crentes, não generalizando, mas aquele grupo ali que se opunha
ao apostolado de Paulo, à autoridade espiritual que estava ali sobre ele para exercer na igreja do Senhor. Eles começaram a dizer, olha, a presença dele não é tão forte, não é tão convincente como as suas cartas. A oratória dele é fraca, né? Até isso eles questionaram, meus amados irmãos. E nós somos tendenciosos a isso. Esses dias eu fiz uma pergunta na igreja, e na verdade já não é a primeira vez que eu faço essa pergunta, né? Qual é a oração poderosa para você? Qual é a forma? É orar em voz alta? É orar silenciosamente? É orar de pé? É orar de joelhos? É orar levantando as mãos? Tal. E por fim, ninguém respondeu. E nós lemos lá, baseado na carta de Tiago, capítulo 5, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não importa se é em voz alta, se é de forma silenciosa. Em relação aos pastores, aos pregadores também, às vezes as pessoas questionam, e eu já vi esse questionamento, né? Olha, o sermão do pastor tal é mais avivado, ele fala alto, ele pula no altar, ele bate no púlpito e tal. E quando nós vamos ver as histórias dos heróis da fé, né, de um tempo mais, não aqueles lá de Hebreus, mas de um tempo mais próximo do nosso, de muitos reformadores, puritanos e tal, nós vamos ver que grandes homens de Deus, grandes pregadores, né, dos séculos 16, 17, 18, 19, que aqueles homens, muitos deles, eles escreviam os seus sermões e às vezes eles apenas liam na hora do culto. Muitos não tinham muita desenvoltura, né, para fazer muito movimento, muito barulho, mas sabe o que era que acontecia? Aqueles sermões, eles convertiam milhares e milhares de pessoas, levavam milhares de pessoas ao arrependimento. Por quê? Porque aqueles pastores, aqueles pregadores, eles tinham vida com Deus, eles tinham momentos de oração em seus quartos, em seus gabinetes, eles tinham vida e aquela vida causava aquele efeito, um poder espiritual. É exatamente isso, meus amados, que acontecia com Paulo. Talvez ele não fosse um pregador muito eloquente na desenvoltura. Nós sabemos que em termos de palavra é evidente, né, pelas suas escritas e pela sua postura, pelos seus discursos no livro de Atos dos Apóstolos, perante governadores e reis, que ele era sim um homem de uma grande oratória, que ele era sim um homem altamente culto e usado por Deus. Mas Paulo faz questão de mostrar aqui que o poder dele é espiritual. Essa é a resposta que o apóstolo Paulo vai dar, e agora para isso nós voltamos aos versículos de número 4 e 5. Paulo dá uma resposta à altura a esses questionamentos. Vejam só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Nessa resposta nós vamos ver 4 coisas que tinha na mente e no coração de Paulo, a percepção que ele tinha. Primeiramente é que a percepção de Paulo era de uma guerra espiritual. O poder da igreja é espiritual. Às vezes nós nos preocupamos, irmãos, com manifestações físicas, carnais, né? E nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma ação dentro da esfera espiritual, ter essa percepção. E como é que nós lutamos no âmbito espiritual? Nós não precisamos pular, espernear, gritar. Nós precisamos recorrer às armas espirituais, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é o jejum, a consagração ao nosso Deus. E isso nós podemos fazer em silêncio, sem fazer muito barulho, sem chamar muita atenção. Paulo sabia disso. Poder
A guerra era espiritual. E o poder para vencer essa guerra era um poder também espiritual, né? Paulo também tinha consciência, meus amados, e fazia uso da sua autoridade apostólica. Versículo de número 6, veja só. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado, porque se vocês se voltarem totalmente para esses falsos apóstolos, se vocês se tornarem de fato uma oposição à igreja do Senhor, vocês serão punidos. Nós estamos prontos. Não pensem vocês errado em relação às lideranças, em relação à autoridade espiritual. Vocês estão enganados na visão de vocês, no pensamento de vocês, porque há sobre as lideranças, os apóstolos, os pastores e presbíteros, uma autoridade espiritual e eles estão prontos para julgar toda a questão e punir debaixo da autoridade do Espírito Santo, baseados na palavra do Senhor. Então, ele faz uso desta autoridade apostólica. E outra coisa também é que Paulo ele manifesta aqui a consciência da autoridade que ele tinha. Ele não tinha dúvidas. Ele se portava muitas vezes no entendimento dos seus adversários, como alguém omisso, como alguém fraco, como alguém... Mas ele não tinha nenhuma dúvida, ele tinha consciência da autoridade que ele tinha. Versículo de número 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Ou seja, eu não posso me envergonhar se eu falar que eu tenho uma autoridade, que de fato eu tenho. Seria motivo de vergonha eu querer usurpar, querer manifestar, querer demonstrar uma autoridade que na verdade eu não tenho. Querer demonstrar que sou aquilo que de fato eu não sou. Isso sim seria uma vergonha. Mas fazer uso de forma legal da autoridade que me foi outorgada, isso não é motivo de vergonha. É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu não ando por aí dizendo que sou apóstolo. De fato ele não andava e como muitos nos dias de hoje. Né? Hoje é um título que dá um destaque, um status. E aí os homens não querem mais serem chamados de servos do Senhor. Os homens não querem mais serem chamados, né, por qualquer título, mas eles estão galgando para si um posto cada vez mais alto. E muitos hoje querem ser chamados e estão sendo chamados de apóstolos. Né? Paulo era apóstolo de fato e ele mostra isso. Ele diz, eu não preciso estar propagando, estar com o nome estampado numa roupa, na testa, enfim. Mas no momento em que essa autoridade apostólica precisar ser evidenciada, ela será. E isso não é usurpação, mas é de fato fazer uso daquilo que Deus outorgou às autoridades constituídas por Ele na sua igreja, meus amados. A autenticidade fica evidente no momento certo, né? De que esse apostolado é autêntico, de que essa autoridade é autêntica. Então fica aí, meus amados irmãos, e nós vamos concluir aqui com a leitura dos versículo de número 11. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está dizendo, olha, entre esses falsos apóstolos aí, esses que estão usurpando, que estão enganando, eles estão fazendo a competição entre eles mesmos. Cada um quer galgar um posto mais alto. Nós não fazemos isso. Mas a nossa autoridade apostólica, a nossa posição em Cristo, ela fica evidente. E ela será reconhecida
no momento certo. Então é exatamente isso que nós vemos aí, meus irmãos. A autenticidade da autoridade apostólica que estava sobre Paulo. Ela era evidenciada de forma espiritual. Né? E nós voltamos aos versículos de número 4 e 5. Eu quero concluir esta mensagem, mas que possamos gravar esses versículos em nossas mentes e em nossos corações. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Sofismas são um conjunto de argumentos, né, que aparentemente eles levam a um posicionamento correto. Mas na realidade é um posicionamento enganoso. Não tem uma base sólida e facilmente é desfeito. Basta termos discernimento espiritual e autoridade como o apóstolo Paulo. E que o nosso Deus possa levar toda a mente cativa ao conhecimento, ao entendimento e à submissão de Cristo Jesus, através da sua palavra. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta rica mensagem da tua parte, através do teu Espírito, ó Pai. Meu Deus, venha nos fortalecendo, venha fazendo de nós submissos à tua palavra, venha fazer com que reconheçamos as autoridades que o Senhor tem constituído na tua igreja e venhamos nos submeter a elas, uma vez que elas estejam submissas à tua palavra e à tua lei. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Certamente o Senhor está falando ao coração de cada um nesta manhã. A palavra é tua, o propósito é teu, a inspiração é tua e o Senhor sabe o porquê desta mensagem. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos quebranta diante de ti a cada dia, Pai. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, um abraço a todos, que Deus os abençoe. Amém.